Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Que você tenha um dia abençoado por Deus. Passando aqui para deixar um devocional, dando sequência na carta de Paulo aos Gálatas. Nessa manhã nós vamos ler do capítulo 2, verso 14 em diante, onde Paulo nos diz assim: Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: Se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Paulo está repreendendo a Pedro, porque Pedro estava tendo um comportamento inadequado em relação a alguns irmãos. Pedro, quando teve a Antioquia, ele comia com os gentios no começo, normalmente, mas quando alguns amigos de Tiago, irmãos de Tiago, chegaram, ele começou a se isolar ou não querer mais se juntar com os gentios. E isso seduziu até mesmo a Barnabé. Paulo então repreende ele dizendo essas palavras, que ele não estava seguindo as boas obras, mas que aquilo era algo hipócrita, algo que não deveria ser feito, porque quando ele estava com os gentios, ele procedia e vivia como gentios. Quando ele estava com os judeus, ele vivia como um judeu. Paulo, então, diz o seguinte: quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas. É interessante observar, meu irmão, que aqui não é uma regra de Paulo. Paulo não diz a Pedro: olha, eu observei que você não está seguindo algo que eu disse a você, ou algum pensamento meu, alguma ideia minha. Paulo diz o seguinte: quando eu percebi que ele não estava seguindo as boas novas, o Evangelho, a palavra, pois a palavra é superior, ela é suficiente, ela é a autoridade máxima. Então, observe que ele diz: quando eu percebi que ele não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Observe que a correção foi diante de todos, pois o proceder de Pedro era diante de todos. Paulo então o corrige diante de todos, dizendo: se você que é judeu de nascimento vive como um gentil, observe, Paulo fala: Pedro, você que é um judeu nato, ou a sua natureza, o seu nascimento é de origem judaica, você é judeu e vive como um gentil, seu proceder, a sua prática é de um gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeu? Ou seja, Pedro, se você que deveria viver como um judeu não vive como um gentil, por que agora você quer obrigar os gentios, que já são gentios, a viver como um judeu? Então Paulo tenta mostrar a Pedro a inconsequência da prática dele. E Paulo apela dizendo: você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios, porque os judeus consideravam os gentios pecadores que não poderiam ser redimidos, né, uma escória. E Paulo diz: nós não somos assim.
E, no entanto, ele dizia, apesar disso, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. Aqui, Paulo aponta o centro, a essência da justificação. Todo ser humano é justificado por Deus por meio da obra de Cristo. E somente isso. Nós não podemos agregar mais nada a isso. Somente pela obra de Cristo. Somente pelo que Cristo fez. Solo Cristo. Solo Cristo. E mais nada. E mais nada. Se acrescentarmos alguma coisa a mais à justificação, estamos declarando que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Se declaramos que é necessário Cristo e mais alguma coisa, boas obras, guardar a lei, seguir rudimentos passados, tradições, guardar dias, observar certos rituais, estamos dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente. Paulo deixa muito claro isso. Uma pessoa é declarada justa, ela não se torna justa, é Deus quem nos declara. É Deus quem nos justifica, não somos nós. Morto não tem como justificar de nada, está morto. É Deus quem nos declara justos diante dele, pela fé em Cristo Jesus. E você pode estar se perguntando, então, tem a fé, eu preciso crer. Pois é, mas até mesmo a fé é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Paulo aos Efésios vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. A fé provém de Deus. A nossa justificação provém de Deus. Na verdade, na salvação, nada provém de nós. É tudo obra de Deus. É uma ação que nós chamamos de monergística, porque a ação de um só, é só Deus que age nesse processo. Eu não participo da minha salvação. Há um bispo, William Temple, ele diz algo interessante. Ele fala assim, a única contribuição que eu dou na minha regeneração é o pecado do qual preciso ser perdoado. É o pecado do qual eu preciso ser perdoado. Então observe que Paulo diz, é obra de Deus, somos justificados por Deus e não, olha o que ele diz lá, e não pela obediência à lei. A lei não me salva. A lei não me salva. O fim da lei é Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo observaram a lei. Porque o fim da lei é Cristo. A lei não pode nos salvar. O fato de eu segui-la, cumpri-la, tentar cumpri-la com o propósito de ser salvo, eu estou mais perdido que antes. A lei não pode me salvar. O único que pode salvar o ser humano é Cristo. É a obra de Cristo. E Ele salva. Verdadeiramente, Ele salva. E olha o que diz, Paulo seguindo. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei. Paulo novamente chama Pedro a ver essa verdade. Pedro, nós fomos declarados justos porque cremos em Cristo, não porque observamos a lei, não porque guardamos a lei. Não. Na verdade, a lei foi dada para que a intenção da lei, para revelar o nosso pecado e para que nós olhássemos para ela e caíssemos de joelho e dissesse, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não conseguimos cumprir isso. Quando foi lida a lei ao povo, a intenção era essa,
que eles se voltassem para Deus, clamando misericórdia, dizendo: Senhor, para nós não dá. Mas o povo diz: tudo que o nosso Deus pediu, isso faremos. Dias depois eles estão tentando matar Moisés. E essa é a verdade, meus queridos. Se nós formos viver pela lei, diariamente teremos a constatação de que nós somos inaptos, nós caímos, nós quebramos a lei. Por isso a salvação é pela graça. Por isso a salvação é pela graça, é o favor imerecido que Deus nos concede. É por isso que Deus é que nos declara justo pelo que Cristo fez. Cristo cumpriu a lei. O fim da lei é Ele. Ele cumpriu toda a lei. E todo aquele que está em Cristo já cumpriu a lei. Não há necessidade mais de ficar guardando dias, preceitos, porque para a salvação, porque nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Pois olha o que Paulo continua dizendo: pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Então, aqui Paulo fecha com chave de ouro, né? Você pode fazer acontecer, guardar, não comer, fazer o que você quiser referente à lei. Pode. Mas você não será declarado justo por causa disso. Se você não crer em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, crer que o que Ele fez na cruz é suficiente, nós não precisamos agregar mais nada ao sacrifício de Cristo. É somente o que Cristo fez e mais nada. Mais nada. Quando digo mais nada, é mais nada. Porque todo aquele que agrega algo ao sacrifício de Cristo não é o evangelho verdadeiro. É um falso evangelho. É Cristo e mais a guarda de tal dia. É Cristo e mais não comer isso. É Cristo e mais o dízimo. É Cristo e mais aquela coisa. É Cristo e mais tal dia de festa. É Cristo e mais aquilo. Se tiver Cristo e mais alguma coisa, não é evangelho. Não é evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é o que Paulo está declarando aqui. Ele diz: pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ninguém. Todos foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Solo Christos. Solo fide. Mais nada. Que graça, que bênção, que libertação verdadeira. Saber que na obra do meu Salvador, do meu Redentor, essa obra perfeita, essa obra eterna, saber que eu não preciso ficar com ritos, com rituais para justificar-me novamente, saber que Ele me declarou justo e eu sou justificado de uma vez para sempre. Porque Cristo não faz as coisas pela metade. Porque sua obra foi perfeita, porque sua salvação é perfeita. Glórias a Deus por tamanha salvação. Glórias a Deus pela obra de seu Filho na cruz. Glórias a Deus por esta plena liberdade. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.